Conversa de irmãs de Deolane ligou alerta para esquema criminoso, tá? A solicitação para sacar 2 milhões em dinheiro vivo, feita por Daiane Bezerra Santos, irmã da advogada e influenciadora Deolane Bezerra, ligou o alerta do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, em 24 de novembro do ano passado. Isso foi incluído na investigação da Polícia Civil de Pernambuco, que culminou na prisão de Deolane e da mãe dela, Solange Alves Bezerra Santos, em setembro deste ano, e na investigação de toda a família pelo suposto envolvimento ao esquema de lavagem de dinheiro e do jogo do bicho, tá? O pedido para o saque, feito via mensagem de WhatsApp, foi obtido pelo Metrópolis. A reprodução da conversa constam em um processo que Daiane move contra o Itaú, em que ela alega ter sido constrangida no dia que tentou, mas não conseguiu realizar o saque milionário. Primeiramente, Daiane solicita à gerente para que ela reserve 1 milhão para ela. O funcionário pergunta se o montante seria para retirar em espécie ou se seria transferido. Daiane responde: quero em espécie. Abre aspas, preciso do dinheiro para quinta ou sexta. Veja quando você consegue. Estou comprando um apartamento no Anália Franco, uma cobertura e o cara quer em espécie, explica Daiane. O funcionário do banco chega a orientar para que ela faça a reserva do valor usando um notebook ou computador. Posteriormente, a irmã de Daiane envia uma foto do monitor de um notebook atualizando o valor para 2 milhões de reais. O tom amistoso da conversa muda após o dia 24 do ano passado e na data Daiane envia novas mensagens ao funcionário do banco afirmando ter sido humilhada. Abre aspas, você e aquele outro gerente que me fez passar por isso, você irá responder por isso, escreveu Daiane. Ela ainda disse que, enquanto o gerente falava com ela sobre a pretensão de saque, o funcionário da instituição financeira também teria falado com a polícia. Ele então responde estar com a consciência limpa. Olha só aonde vai, hein? Porque não havia agido para prejudicar Daiane. Renda incompatível. Na investigação da Polícia Civil, é afirmado que a movimentação solicitada era incompatível com a renda de Daiane. Além disso, o relatório do COAF destaca que o CPF e o nome do suposto vendedor do apartamento de luxo indicado por Daiane ao Itaú não conta com nenhum imóvel registrado em São Paulo, tá? Abre aspas, chama a atenção a movimentação a crédito apresentada, não sendo possível, vamos lá, atestar que a origem dos recursos na conta de Daiane seja proveniente da atividade comercial. Destaca a autoridade financeira, com a exceção da filha de 8 anos, todo o núcleo familiar da advogada e influenciadora Deolane Bezerra é apontado pela polícia como participante de um esquema usado para lavar o dinheiro proveniente do jogo de bicho e das apostas ilegais, tá? A defesa de Daiane não foi localizada para comentar sobre a tentativa de saque. Deixa eu explicar uma coisa para vocês, olha. O que mais me chama a atenção nessa história toda é que você vai lá, você sabe que você está agindo de uma forma errada, você sabe que você não está sendo de acordo com os critérios, inclusive, da própria instituição bancária. E aí o que você faz? Porque elas sempre agiram dessa forma, né? Elas sempre foram acima, inclusive, ou abaixo, né? Vamos levar abaixo da crítica. Por quê? Porque elas simplesmente acham que o poderio delas, por estarem nadando no dinheiro que nós sabíamos, inclusive, ilicitamente, elas acham que elas podem fazer absolutamente tudo, ao ponto, inclusive, de querer tentar prejudicar um funcionário do próprio banco. Então, ou seja, ela queria em espécie, 1 milhão em espécie, ainda tentam ajudá-la, fala, então, por favor, faça isso através de um computador, faça isso através, inclusive, de um laptop, de um notebook, para que a gente possa ter tudo isso
isso constando aqui, né? Não é assim, sabe? Mas não, o que elas fizeram? Elas foram lá, elas simplesmente vamos entrar com uma ação por humilhação. Que é isso? Eu falo, é sempre, mas é sempre o cachorro fazendo xixi é sempre o poste fazendo xixi no cachorro. É sempre o pasto engolindo o próprio boi. Como eu sempre digo aqui, porque aonde já se viu, você acha ainda que você ainda tem o direito de simplesmente tripudiar em cima de uma instituição bancária que já tá, olha, careca, mas careca de saber quais são os controles e como, inclusive, agem pessoas quando elas não estão muito bem intencionadas, tá? Mas nós temos o prints dessas histórias também. Então vamos lá aqui para que vocês possam ver. Vamos lá, olha, vou precisar fazer uma retirada de 1 milhão. Você reserva para mim, por favor, para retirar em espécie ou vai precisar transferir? Aí coloca aqui, sim, quero em espécie. Olha só, esses foram os prints que o Metrópolis teve acesso, tá? Reservei para sexta, foi 2. Vai querer 2 ou 1? Aí colocou 2. Aí deu todo o rolo. Você esquece que sou advogada? Eles nem poderiam me causar aquele transtorno. Olha, é sempre essa prepotência imaginária de que você esquece que eu sou advogada e eles nem poderiam me causar aquele transtorno. Que é isso, né? Eles nem poderiam me causar aquele transtorno. Você não, com uma instituição bancária, você não tá falando como advogada, você tá falando como cliente. Ei! Né? Tipo, olha, aqui é a doutora fulano de tal. Ah, que é isso? Eles não tinham sequer uma intimação. Você foi leviano e irá pagar por seus atos. Eu tenho muita fé em Deus. Elas sempre enfiam Deus na história, né? E aquela humilhação que você e aquele outro gerente me fez passar, você irá responder por isso. E eu tenho minha consciência limpa que não fiz nada para te prejudicar. Inclusive, disse o funcionário do próprio banco. Olha onde vai o limite, inclusive, da própria história, porque ela acredita que ela está nadando, inclusive, diante de todos. Olha, porque ali vocês podem perceber, vocês esqueceram que eu sou advogada? Vocês esqueceram que eu sou advogada? E daí que você é advogada? Você esqueceu que eu sou médico? Você esqueceu que eu sou juiz? Você esqueceu que eu sou promotor? Você esqueceu? O que é isso? As pessoas, elas não devem se colocar, principalmente a uma instituição bancária, dessa forma. Elas se colocam dessa forma numa instituição bancária quando ela vai entrar com uma ação contra o banco, ou seja lá com o que for, e não simplesmente para você tentar tripudiar em cima da instituição e ainda se apresentar como uma advogada, porque eu sou advogada, porque eu tô indo, porque eu vou fazer o que eu quero, porque comigo é desse jeito. É dessa forma, inclusive, que elas agem. É dessa forma, com essa prepotência, ao ponto, inclusive, de irem às caças às bruxas, tentar inclusive decapitar quem está no meio, porque para elas pouco importa o que vai acontecer ou não com as outras pessoas, né? Se elas serão demitidas ou não, o importante é elas estarem com o belo dinheiro delas no bolso, sabe? É muito feio, é muito chata toda essa situação que nós já vimos. Nós fizemos uma excelente cobertura durante todo o processo em que a Daiane esteve aqui, porque aqui a gente não brinca em serviço. Aqui a gente tem uma equipe, inclusive, que trabalha. Nós temos pessoas profissionais que estão engajados, inclusive, todos os dias, levando o nosso programa a sério, sabe? São profissionais de mercado há anos, que vão lá, que têm fontes, que vão lá e que vasculham e fazem tudo acontecer. Não é bagunçado assim, simplesmente você chegar e achar que a gente vem aqui ao Léo e fala de qualquer forma, sem a mínima informação. Não, ao contrário. E nós respeitamos, inclusive, também os nossos colegas de trabalho, no caso o Metrópolis, tá? Que a gente tem os devidos créditos, inclusive a gente tem que validar embaixo, sabe? Porque foi uma matéria incrível que o próprio Metrópolis fez. Agora, simplesmente essa cara, eu vou dizer essa cara, pra mim pode ser advogada, pra mim pode ser o que quiser, e como eu disse sempre pra vocês, eu não tenho medo. Se tem uma coisa, gente, que não consigo realmente sentir,
É medo, porque olha, existe uma distância muito grande, mas muito grande, entre você processar e você ganhar. Pode processar à vontade, a gente só processa ser humano, graças a Deus, né? Então, ou seja, pode processar, pode fazer o que quiser. Agora, se vai ganhar, é outro rolê. Se vai ganhar, é um outro esquema. Aí todo mundo, você não tem medo dessa família? Medo de quê, gente? Medo de quê? Medo de quê? Medo de morrer? Medo de ser processado? Medo do quê? Eu não tenho medo algum. Se eu tivesse medo, inclusive, eu não teria escolhido a profissão que eu escolhi, que foi, inclusive, ser jornalista. Eu não tenho medo de absolutamente nada, infelizmente. Eu gostaria, talvez, de ser um pouco mais medíocre. E, às vezes, quem sabe, eu pudesse até me dar melhor em alguns quesitos. Mas eu não consigo. Eu não consigo e, a partir daí, eu acho que toda a verdade, ela tem que ser dita e tem que ser trazida à tona da forma como foi, inclusive, sabe? Então foi a partir daí que toda a história começou a ser desenrolada. Ela mesma colocou a irmã na mira e a irmã na mira e a mãe também na própria mira, porque todo o estupim começou a partir, inclusive, dessa transação que ela quis fazer no banco, e o banco foi lá, puxou todo o esquema. Ainda mente, aí vão vasculhar o nome de quem ela disse que seria o cara que ela iria comprar o imóvel, né? E o cara não tinha um imóvel no nome dele. Então, tá mentindo. É isso, sabe? Olha, eu vou te falar, sabe? Eu sou de uma época que nós falávamos, inclusive, de famosos, sabe? Mas hoje em dia, existe uma manobra, existe também as celebridades do crime. Né? Hoje em dia existe infelizmente as celebridades do crime. E olha, Deolane, as irmãs dela, Suzane Richthofen, que mais? Goleiro Bruno, quem mais? Gil Rugai. Nós temos tantos outros aí que são as celebridades do crime. São eles, porque a gente falava numa época que antes desse adventure aí todo da internet, nós falávamos de celebridades de escalão, que eram aquelas celebridades mesmo que faziam tudo acontecer, que movimentavam os tabloides. De repente tudo mudou. De repente criminosos começaram a ficar famosos. E aí nós temos que falar inclusive sobre as celebridades do crime, sobre esses famosos que se tornaram inclusive grandes celebridades dentro, óbvio, do contexto deles, que é o crime. Aí sim, aí eles nadam de braçada. E infelizmente Deolane, as irmãs, a mãe, Suzane Richthofen, Nardoni, enfim, toda essa gente, tá todo mundo no mesmo balaio. Então vamos abrir o crime, vamos falar de celebridades do crime, abre a pasta de celebridades do crime, pronto, ponto, abriu, é ali que elas têm que ficar, porque não tem por que colocar em outra editoria, a não ser a editoria policial, infelizmente, sabe? Infelizmente, porque poderiam inclusive estar nadando de outra forma, poderiam estar em outro rolê, poderiam ter largado tudo isso para trás, mas não, quiseram movimentar um mercado de uma forma completamente torta e de uma forma muito, mas muito baixa, que culminou inclusive com a própria prisão da mãe e da própria irmã da Deolane também, sabe? É uma pena. E agem com prepotência, hein? E agem porque nós temos o nosso direito. Direito do quê? Direito do quê? Não, vocês têm o direito de responder processo. Vocês têm o direito de serem investigadas. É isso que vocês têm o direito e mais nada. Porque a partir daí sim, a partir dali se fecha um contexto, cada um paga o que tiver que pagar e tá tudo certo e vida que segue. Agora, que a justiça precisa ser feita nesse caso também, isso sem dúvida alguma precisa, sabe? Então, outras histórias também que a gente sabe que estão para estourar, mas não vale a pena ficar ventilando, mas aí tudo pode acontecer, tá? E continuando, a irmã de Deolane, ela processa o Itaú por fala de vigias, crime organizado, abre aspas. A advogada Daiane Bezerra move uma ação contra o Banco Itaú após ser abordada por seguranças da instituição financeira. Em 24 de novembro do ano passado, quando compareceu a uma agência para sacar 2 milhões em espécie. A solicitação para que a quantia milionária fosse liberada ligou o alerta das autoridades e fez que Daiane fosse incluída em investigação sobre lavagem de dinheiro do jogo do
bicho. Essa apuração resultou na prisão de Deolane e da mãe dela, Solange Alves Bezerra dos Santos, tá? Na ação que move contra o Itaú de produção antecipada de provas, Daiane argumenta que uma equipe de segurança privada exigiu ostentivamente que ela explicasse como havia conseguido a quantia milionária, acusando-a de crimes como lavagem de dinheiro e envolvimento ao crime organizado, sem apresentar formalmente qualquer justificativa, tá? Na ação, ela solicita o envio das imagens capturadas por câmeras de monitoramento da agência para comprovar a abordagem da equipe de segurança. O Itaú colaborou e encaminhou os registros, as gravações, porém não tem áudio. Os advogados de defesa da instituição bancária explicam em documento anexo ao processo que medida visa garantir, abre aspas, uma questão de sigilo bancário de seus clientes. Abre aspas, as câmeras internas das agências bancárias do Itaú não gravam áudio, motivo pelo qual as imagens entregues estão desacompanhadas de som ambiente. Na mais recente atualização do processo, ocorrida em 7 de outubro, Daiane afirma pretender dar continuidade à ação, exigindo acesso aos áudios, tá? Olha isso, gente. Olha isso, sabe? É realmente assim, você sabe que você deve, você sabe que você não está sendo honesta, você sabe que você está indo por um caminho completamente torto, você sabe que da onde vem, qual é o fruto realmente da propriedade desse dinheiro, tudo isso você tem em plenas certezas de que tudo isso está acontecendo, sabe? E aí o que você quer? Você quer realmente tentar cavar, mas cavar provas de que eu não tenho culpa, coitada de mim, sabe? Eu tô sendo coagida,